A inflação ao redor do mundo e no Brasil vem aumentando, as coisas vêm ficando cada vez mais caras, seu dinheiro valendo cada vez menos. Você deve estar se perguntando, Pedro, tá bom, o que eu faço? E agora? Relaxa que nesse vídeo eu separei alguns investimentos que podem verdadeiramente blindar a sua carteira de investimentos e o seu patrimônio. Então fica até o final do vídeo, eu prometo que você não vai se arrepender. Bora lá! Seja muito bem-vindo, senhoras e senhores, para mais um vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas e não conhece o canal, aqui a gente fala basicamente sobre economia e finanças e tudo que tange ao empreendedorismo e ao mercado financeiro. Então, se algum desses assuntos despertam o seu interesse, considere deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. E se você já é de casa, muito obrigado pela audiência e não se esquece de deixar o like também. Valeu! No dia 19 de maio, saiu uma matéria na CNBC que mostrou que a inflação no Reino Unido mais do que duplicou no mês de abril. Já nos Estados Unidos, o índice CPI, o Consumer Price Index, que mede o preço de bens e serviços ao consumidor, veio na faixa de 4,2%. E aqui no Brasil, o IPCA já foi elevado novamente, de acordo com o relatório Focus do Banco Central, para 5,15%. E no acumulado de 12 meses já está em 6,76%, o que é algo alto. E até por isso que a gente viu o Banco Central aumentando a taxa de juros justamente para deixar a inflação um pouco mais contida. Se você não entende como que a taxa de juros pode ser usada como um dos mecanismos para controle de inflação, eu vou deixar um card aqui em cima que te explica um pouco melhor especificamente da última alta da Selic, por que o Banco Central fez isso, quais são os impactos nas ações, nos fundos imobiliários, enfim, dá uma olhadinha lá. Vamos lá, antes da gente entrar de fato nos investimentos que podem proteger o seu dinheiro da inflação, eu vou te mostrar algumas das causas que podem estar fazendo a inflação ao redor do mundo e no Brasil estarem aumentando. O primeiro ponto que eu separei é a questão das commodities. A gente vive um boom, uma alta das commodities. E as commodities mais caras deixam os produtos manufaturados mais caros. Você pode estar se perguntando, você pode não saber o que é commodity. Commodity nada mais é do que matéria-prima. Basicamente o trigo, o açúcar, a soja, a maioria dos produtos no mercado que a gente compra, que a gente usa no nosso dia a dia, na nossa mesa, derivam de commodities. Se essas commodities estão mais caras, esse produto final ele fica mais caro no mercado. E não só isso, a commodity intrinsecamente já está mais cara, existe também o fator dólar. Essas commodities, elas são comercializadas em dólar. Então se ela está mais alta e o dólar mais alto também, ela empurra ainda mais o preço das commodities e consequentemente os preços no mercado. E se o preço no mercado está mais alto, a inflação pra gente aumenta também. O segundo ponto são os estímulos monetários, a impressão de dinheiro exacerbada, gigantesca, feita pelos bancos centrais ao redor do mundo. Banco Central japonês, chinês, europeu, americano, brasileiro. Então, essa injeção muito grande de dinheiro na economia faz com que a inflação também aumente. Mas para você entender um pouco melhor, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que da noite para o dia, o Banco Central emitiu muito dinheiro e deu na mão da população. Essa população foi consumir. Então, a gente concorda que a demanda por produtos e serviços da noite para o dia aumentou, que as pessoas estão com dinheiro para comprar. Só que a oferta de produtos, ou seja, o mercado, a indústria, as fábricas, elas não conseguem aumentar a sua oferta de produtos, a produção que elas abastecem essa demanda do dia para a noite. Isso é um processo de longo prazo, é um processo que exige investimento de fora, investimento interno, para isso aumentar a produção de emprego, a produção de serviços e de bens e assim conseguir suprir a demanda da sociedade. Só que isso não aumentou, isso não aconteceu. O que acontece? A oferta de serviços e produtos continua estável, enquanto a demanda por bens e serviços aumenta da noite para o dia, porque agora a população tem dinheiro para consumir. O governo deu dinheiro para elas. Pela lei da oferta e da demanda, se tem uma demanda muito alta e baixa oferta de produtos e serviços, o preço desses produtos e serviços tendem a aumentar de preço. Então, por isso que a gente viu o álcool em gel na crise ficar caro demais, porque todo mundo correu para comprar álcool em gel, todo mundo correu para comprar máscara. Então a gente vê esses preços aumentarem muito de tamanho. Claro que eu não estou entrando no mérito aqui do abuso. Óbvio que existe mercado, existem comércios que abusam dos preços, mas normalmente quando tem uma demanda muito alta e uma oferta muito baixa, a gente compensa essa lei da oferta e demanda aumentando os preços. Isso é algo natural. O terceiro e não menos importante é o encarecimento da energia devido ao movimento ESG. Eu não vou entrar no mérito aqui do movimento ESG ser pertinente ou não, ser bom ou não. Eu vou entrar no fato aqui que ele sim inviabiliza muitos projetos de muitas empresas que não se encaixam nesse ESG. E por inviabilizar esses projetos, a energia fica mais cara, como por exemplo, a tríade que a gente mais usa na nossa economia global, que é o carvão, o gás natural e o petróleo. E se a energia fica mais cara, é alimento produzido de forma mais cara, transportado, armazenado e comercializado de forma mais cara.
os alimentos ficam mais caros, a gente já viu, consequentemente, os alimentos ficam mais caros no mercado, porque os custos precisam ser repassados. E a gente tem a inflação sendo aumentada também. Então, isso é um ponto que a gente precisa tentar e que pode vir a aumentar a inflação ao longo do tempo, já que esse movimento vem numa crescente muito forte. Tá bom, Pedro, eu já entendi que a inflação ao redor do mundo e no Brasil tá alta, eu entendi por que essa inflação está alta e pode continuar alta. Agora tá, aonde que eu boto meu dinheiro, aonde que eu invisto, quais os ativos, o que eu vou investir, onde que eu vou botar o meu dinheiro. A gente pode começar primeiro com o cenário interno para depois a gente ir para o cenário externo. No cenário interno a gente tem os famosos títulos públicos atrelados à inflação, o famoso Tesouro IPCA. E aqui existem duas pegadinhas que ninguém fala, mas aqui nesse vídeo você vai saber e vai ficar na frente de 90% dos investidores. Vai por mim. O primeiro ponto é que se tiver uma inflação muito alta no período que você comprou esse título, pode ser que o seu poder de compra verdadeiramente não seja coberto até o final. Como assim, Pedro? Eu vou te explicar melhor. Vamos botar aqui que você comprou um Tesouro IPCA 2040 mais 5%. Ou seja, ele vai te pagar de 2021 até 2040 toda a inflação desse período mais 5%. Então, Pedro, vai me pagar a inflação mais uma taxa. Então, meu poder de compra vai ser mantido. E ainda vou ganhar um pouquinho de dinheiro em cima. Será mesmo? Vamos lá. A gente tem que entender também que a gente paga imposto de renda quando a gente resgata esse título. E pela alíquota mínima do imposto de renda, a gente paga 15% de imposto quando a gente retira. Vamos lá. Vamos supor que a inflação desse período, de 2021 a 2040, foi de 40%, que é algo alto, mas que já aconteceu, inclusive, mais altos do que isso. Hiperinflação em governo Sarney que o diga, né? Jesus Cristo. A inflação veio de 40%, você ganhou 5% a mais, ou seja, você teve um ganho de 45%. Só que isso é nominal. A gente precisa descontar o imposto de renda. Quando a gente desconta o imposto de renda de 15%, de 45%, a gente tem um valor de 38,25%. Só que a inflação, lembra? Foi de 40%. O que você ganhou de fato foi 38,25%. Só que a inflação foi 40%, ou seja, você está 1,25% mais pobre. Claro, se a inflação nesse período for muito grande, os títulos públicos não conseguem, de fato, proteger o seu poder de compra. Agora, se for uma inflação um pouco mais contida, sim, mas é um risco que a gente corre, a gente tem que se atentar. O segundo ponto dentro dos títulos públicos é a marcação a mercado. Se a gente pegar esse título e, sei lá, sair antes de 2040, 2029, 2030, a gente vai sofrer a marcação a mercado. E o que é a marcação a mercado? O que tange ela? É basicamente a oscilação de taxa de juros, a oscilação da própria inflação, do próprio IPCA, alguma ingerência política, enfim, isso tudo altera as taxas e altera o preço do título. E quando você sai de um título, você pode sofrer uma marcação a mercado que se chama deságio, ou seja, ele bota o preço do seu título abaixo do que você entrou e, consequentemente, você vai acabar perdendo dinheiro. Eu não vejo ninguém falar isso. Todo mundo fala que compra e tem que segurar, mas ninguém fala que se você sair durante, pode perder dinheiro, e ninguém fala que se tiver uma inflação muito alta, esse título não vai conseguir proteger muito bem seu patrimônio. A segunda maneira de proteger o seu patrimônio é através dos investimentos clássicos em imóveis. E a maneira que eu acho mais fácil de fazer isso é através de fundos imobiliários. E Pedro, por que os fundos imobiliários podem me proteger da inflação? Porque os aluguéis pagos pelos inquilinos aos locatários, os donos desses imóveis, é reajustado pelo IGPM e pelo IPCA. São dois indicadores que medem a inflação no Brasil. Ou seja, se a inflação vier cada vez mais alta, esse reajuste vai sendo feito. E esses inquilinos vão pagando cada vez mais aluguéis para os fundos e o fundo vai distribuir mais dinheiro para os cotistas. Então, é sempre reajustado através da inflação. Mas, claro, isso é feito do médio a longo prazo. Não é do dia para noite que a inflação é divulgada e no dia seguinte o locatário vai lá na porta do inquilino e a inflação veio mais alta, a gente precisa reajustar o aluguel, você vai pagar mais aluguel a partir de amanhã, a partir do mês que vem. Não é assim. Existe um gap para esse reajuste ser feito. Por isso que ele é um investimento que vai segurar a sua carteira e proteger o seu poder de compra a longo tempo, em médio e longo prazo. Outro ponto também é que as cotas desses fundos são negociados na bolsa de valores, ou seja, é renda variável. As cotas podem oscilar e aí, se você não tiver pronto estômago para ver essas oscilações, vai ficar meio complicado. A terceira forma de proteger o seu patrimônio dentro do território nacional contra a inflação é através de investimentos em empresas price power, empresas que têm o poder de repassar os seus custos para os produtos finais, porque a gente sabe que em um cenário de inflação, a mão de obra fica mais cara, os insumos ficam mais caros, ou seja, você produzir o seu produto fica mais caro. E as empresas que conseguem repassar esses produtos de forma a conseguirem manter suas margens, conseguir continuar vendendo bem, é algo difícil. E quanto mais supérfluo o produto é, mais difícil essa ação desse price power. As empresas que mais conseguem ativar esse price power são empresas do setor essencial. Vou dar um exemplo aqui. A Sanepar, que é uma empresa de saneamento básico do estado do Paraná, é uma empresa price power. A Copasa é uma empresa de saneamento básico do estado de Minas. Então, elas têm esse poder de repassar com relativa facilidade os preços para as pessoas, para os consumidores. Outro setor também muito bom
bom e que consegue repassar os seus preços é o setor de energia elétrica. Aqui a gente tem duas empresas muito conhecidas, que é a Energias do Brasil, minha queridinha da carteira, não é nenhum tipo de recomendação, e a Engie. São duas empresas do setor elétrico que conseguem também repassar os seus preços. Então, você investir em empresas que têm esse price power vão te proteger, pois elas sofrem menos em um cenário de inflação muito alto. Agora, vamos supor que você fez o dever de casa, você investiu em boas empresas, empresas que conseguem repassar os seus custos e manter as suas margens, se expôs ao mercado imobiliário através de fundos imobiliários ou até através de imóveis físicos, por que não? E você investiu, comprou títulos públicos atrelados à inflação. Aí você acorda, descobre que mora na Argentina, que mora na Venezuela. Quanto que custa tudo isso que você comprou? Quanto que você acha que custa um pedaço de terra em Guarena, em Caracas, capital da Venezuela, onde você está na sua casa e em qualquer momento a guarda bolivariana pode entrar no seu terreno e falar que aquilo ali agora é propriedade do Estado? Ou quanto que vale um negócio, quanto que vale o seu mercado, por exemplo, se toda hora o governo, o Estado, intervém em como que aquele mercado vai funcionar, quais são os preços, como que a produção deve ser feita, quanto que isso vale? E eu vou além, quanto que vale os títulos públicos desses países que a moeda não vale absolutamente mais nada? E esses títulos vão ser pagos lá na frente com a moeda desse próprio país. Então você, para ter uma blindagem a mais, você precisa se expor à moeda forte. Você precisa se expor a países que possuam leis, uma burocracia menor, possuam leis mais liberais e você consiga movimentar o seu patrimônio de forma mais tranquila, que não exista algum risco de confisco, por exemplo, muito grande. Claro que isso vai existir em qualquer lugar do mundo, mas você precisa procurar países que existam leis menos rígidas em relação a patrimônio, a dinheiro, a bens. E a moeda que a gente pode mais se expor e que eu falo nesse canal tantas vezes, vou continuar falando, é o dólar, ao mercado americano. Eu vou deixar um card aqui em cima onde eu te explico passo a passo para você investir, quais os melhores ativos. Não sei nem se eu vou conseguir deixar esse tanto de card, que eu tô falando que eu vou deixar card aqui, vou deixar card aqui. E lá no mercado americano você consegue se expor, por exemplo, aos REITs, aos imóveis, que são grandes empresas de capital aberto, que têm imóveis em diversos lugares do território norte-americano. E não só isso, possuem imóveis, dependendo de alguns REITs, imóveis em diversos lugares do mundo. Eu dou um exemplo nesse vídeo do Equinix, que tem operação em mais de 25 países. E esses REITs, eles exploram setores do ramo imobiliário que os fundos imobiliários aqui no Brasil, por exemplo, não exploram. Então, dá uma olhadinha lá no vídeo, você vai entender um pouco melhor. A gente tem também as empresas. Cara, as empresas eu não preciso nem falar. As maiores companhias do mundo estão mais presentes no nosso dia a dia do que você pode imaginar. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu acordo com o despertador do meu telefone, que é da Apple. Aí eu abro o meu WhatsApp, que é uma empresa do Facebook. Depois eu abro o Facebook. Depois eu abro o Instagram, que é uma empresa do Facebook. Aí eu quero ver alguma notícia. Eu abro o Google. Aí eu entro num site. E esse site tem um link. Eu abro o link e é um vídeo no YouTube, que é uma empresa do Google. Aí eu vejo esse vídeo. Aí eu vou tomar meu café da manhã. Chego na mesa, tem pão. O pão é feito de trigo. E o trigo é uma commodity. Ela é comercializada em dólar. Tem o café. O café também é uma commodity. Ela também é comercializada em dólar. Então só na minha manhã eu já me expus a mais empresas americanas, já me expus mais ao dólar do que o real em empresas brasileiras. Então você ter também investimentos à moeda forte, a moeda que historicamente é bem mais estável, possui bem menos inflação do que o Brasil, e há empresas que estão não só no dia a dia do brasileiro, mas no dia a dia de basicamente mais da metade do mundo inteiro, é algo que a gente não pode dispensar. São empresas que ano após ano vem batendo recorde de faturamento, vem batendo recorde de lucratividade. Então, ao meu ver, são ótimas formas de você conseguir se expor. E tem outro ponto também, não precisa só se expor ao mercado norte-americano não. Você pode investir na Europa, você pode investir na Ásia, você pode investir na África, enfim, aonde você quiser, através de ETFs. Existem ETFs dentro da Bolsa dos Estados Unidos, da NYSE e da Nasdaq, que são as principais bolsas de lá, que conseguem te dar exposição a outros países que você consegue ficar muito bem diversificado, não só deixar todos os seus investimentos em um único país. A última exposição que eu trouxe aqui é a chamada reserva de valor. Tá, Pedro, o que é isso? É basicamente investimentos que pautam em escassez. E eu trouxe o ouro e o Bitcoin. O ouro, a gente sabe que a mineração dele ele não pode ser eterna. O ouro que tem na Terra, ele tá dado, não tem como criar mais. Uma hora ela vai acabar. Mas a gente sabe que existe uma demanda cada vez mais crescente pelo ouro, porque o ser humano sempre deu valor ao ouro. Há mais de 3 mil anos atrás, o ouro já era usado como reserva de valor, meio de troca. E até hoje é visto como forma de poder, como forma de riqueza. A demanda sempre tende a aumentar. Só que a oferta é limitada. Algum dia ela pode acabar. E se a gente tem uma oferta muito pequena de recursos e uma demanda muito alta ou cada vez mais crescente, o preço disso tende a aumentar cada vez mais. Só que existe um porém aqui no ouro. No ano de 1933, no governo de Franklin Roosevelt, que promulgou uma lei que determinava que todos os cidadãos estadunidenses deveriam entregar o seu ouro ao Fed,
que é o Banco Central americano. Ou seja, ele confiscou o ouro dos americanos. Então, a gente tem o risco de um ouro ser confiscado, porque o ouro é um ativo físico. E aí que entra o Bitcoin. E qual é a sacada do Bitcoin? Vamos lá. O Bitcoin, ele é uma tecnologia, ele é uma moeda digital, não tem como ser confiscado, entre aspas, de forma fisicamente, e ele também não tem como ser rastreado. Sim, ele não tem como ser rastreado, ele não tem como ser confiscado, e também a sua mineração, ela já foi limitada. Diferentemente do ouro, que a gente não sabe quando pode acabar, o Bitcoin, a gente já tem um número exato, a gente já tem um ano exato que ele vai acabar. No ano de 2140, a quantidade limitada de Bitcoins que vão poder ser minerados até lá é de 21 milhões de Bitcoins. Não tem como essa moeda ser mais inflacionada. Diferentemente das moedas fiduciárias dos bancos centrais, o real, o dólar, o franco suíço, enfim, elas podem ser inflacionadas ano após ano. Os bancos centrais vão imprimindo mais dinheiro e vão gerando inflação, enquanto que o Bitcoin, enquanto que o ouro, mais especificamente, o Bitcoin é uma moeda que não pode ser inflacionada. O que tem dela já está dado ou vai estar dado até 2140, não tem como criar mais. Ou seja, ela é uma moeda deflacionária, sempre vai aumentando de preço, claro, se a demanda continuar sendo crescente e a oferta já está limitada, mas se a oferta aumentar, a gente já viu de novo que o preço tende a aumentar. Ela é uma moeda descentralizada, nenhum país do mundo, nenhuma instituição tem poder sobre ela. Terceiro, ela é uma moeda que não pode ser confiscada, diferentemente do ouro, que tem esse ponto negativo. Então você se protege de uma inflação, você se protege de um confisco do governo, você se protege de rastreamento, ninguém no mundo vai saber o que você está comprando, para onde você está enviando seu dinheiro, e você pode sacá-lo, transferi-lo para qualquer lugar do mundo. Então você está muito bem munido, você está literalmente protegendo o seu patrimônio, mas claro, é um mercado ainda não tão maduro, é um mercado muito volátil, tem vídeo aqui no canal mostrando volatilidade, mostrando que cai 30%, que sobe 40%, que cai 30% de novo, então você precisa entender se você se expor a esse mercado, também entender que sempre tem um tweet do Elon Musk que faz o preço cair ou faz o preço aumentar. E além disso, esses ativos eles são comercializados também originalmente em dólar, tanto o ouro, tanto o Bitcoin, então é mais uma exposição ao dólar, é mais uma blindagem adicional à sua carteira. E deixa aqui nos comentários, você já sabia de algum desses investimentos? Você sabia por que e como esses investimentos conseguem te proteger da inflação? Se esse vídeo foi engrandecedor para você de alguma forma, cara, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Meu nome é Pedro Mucioli e esse é o Multivalor.